Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Isadora. Eu tive uma aula com vocês, acho que há umas 2 semanas atrás, e era sobre inequações do primeiro e também do segundo grau. Mas, como deu muitos problemas técnicos, eu não consegui finalizar as aulas de inequação do segundo grau. Então, hoje, estou gravando esse vídeo aula para finalizar esse conteúdo com vocês, para vocês terem acesso a isso. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de inequação, a gente pode ver muita semelhança com a equação. O que tem de diferente? O sinal de igualdade que existe nas equações. Então, uma equação ela tem o sinal de igual. E as inequações têm sinais de desigualdade. Quais são esses sinais? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Como eu vou utilizar esses sinais? Por exemplo, fazendo exemplos numéricos, eu sei que o 5 ele é maior que o 2, eu sei que o 1 ele é menor que o 6. Eu posso comparar esses sinais como um jacarezinho, aqui, um jacaré. A boquinha do jacaré está aberta para o 5, então significa que o 5 ele é maior do que o 2. Então, o que está na esquerda vai ser maior do que está na direita. Aqui acontece o mesmo com o 1 e com o 6. Eu tenho a boquinha está maior para o lado 6, está menor para o lado 1, então o 6 ele é maior do que o 1, contudo o 1 ele é menor do que o 6. Quando eu vou utilizar esses sinais de maior com a igualdade, eu posso dar esse exemplo aqui, dessa inequação de primeiro grau. X menos 1 maior ou igual que zero. Então, eu quero encontrar valores para x onde o resultado seja maiores ou igual que zero. Então, essa igualdade vai fazer com que eu considere também o número encontrado. Então, resolvendo, eu sei que o x ele tem que ser maior ou igual que 1. Porque a partir do 1 ele já vai satisfazer essa inequação. Se eu substituir, eu vou ter 1 menos 1 maior ou igual que zero. Zero é menor ou igual que zero, né? Ele é igual. Quero números maiores do que 1. O 2. 2 menos 1 é maior ou igual que zero, porque 1 ele é maior do que o zero. Então, ele satisfaz isso. Tá. Essa inequação de segundo grau ela é uma expressão matemática que envolve uma variável ao quadrado, juntamente com outros termos. Então, ela tem uma forma geral, que é o ax ao quadrado mais bx mais c, e aí eu vou ver quais dos sinais de desigualdade que eu vou utilizar. Pode ser maior, menor, maior ou igual que o zero. O A, o B e o C aqui, faltou o C. Eles pertencem aos reais e o A ele tem que ser diferente que zero, porque senão não seria elevado ao quadrado, então não seria uma inequação de segundo grau. Ok. Para a gente resolver as inequações de segundo grau, a gente vai encontrar uma série de valores para x que vai tornar essa inequação verdadeira, e é chamado de conjunto de solução, assim como tinha nas inequações de primeiro grau. Então, a gente vai transformar a expressão do segundo grau em uma função, a gente vai analisar o sinal dessa função e a gente vai daí considerar o sinal de desigualdade presente na inequação. Bom, quando a gente fala em funções de segundo grau, a gente tem, então, o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quando o a ele for maior do que zero, eu vou ter uma parábola com concavidade para cima. E quando o a for menor do que o zero, eu vou ter uma concavidade voltada para baixo. Então, números positivos com cavidade para cima, números negativos com cavidade para baixo. Quando a gente vai resolver, então, uma função de segundo grau, a gente vai utilizar... Normalmente, a gente utiliza o Bhaskara, e no Bhaskara temos que encontrar o valor do delta.
o delta, ele é o b ao quadrado menos 4ac. Então, quando o delta for maior do que zero, essa função ela vai ter duas raízes diferentes. Então, a parábola ela vai intersectar o eixo x em dois pontos. Aqui a gente tem o exemplo da concavidade para cima, porque é maior que zero, e aqui a gente tem a concavidade para baixo, porque é menor que zero. Quando o delta for igual a zero, vai ter só uma raiz, um valor. Então, a parábola ela vai intersectar o eixo x em apenas um único ponto. Aqui temos o exemplo, o a maior que zero, a concavidade para cima, o a menor que zero, a concavidade para baixo. Mas e quando o delta for menor que zero? Então, ela não vai intersectar o eixo das abscissas, não vai ter raiz para isso. Vamos lá. Nesse exemplo, eu tenho menos x ao quadrado mais 5x. Eu poderia utilizar o Bhaskara, mas eu não vou utilizar, eu acho mais prático a gente isolar o x e resolver separadinho. Então, a gente vai ter x que vai multiplicar menos x mais 5. A gente vai fingir que isso aqui é uma função para a gente encontrar os valores da raiz e depois a gente considera o sinal de desigualdade, né? Então, vamos lá, igual a zero. Para isso ser igual a zero, ou esse x é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero. Então, a minha primeira raiz é zero e a minha segunda raiz vai ser a seguinte. Deixa eu fazer aqui para o canto. Eu tenho, então, vou colocar assim, menos x mais 5 igual a zero. Se eu somar o x em ambos os lados, eu vou ter que o x é igual a 5. Então, a minha segunda raiz é 5. Nesse caso aqui, eu sei que o delta, né, ele seria maior do que zero, porque ele tem duas raízes. Então, graficamente, eu vou ter isso aqui. O meu a, ele é positivo ou ele é negativo? O meu a, ele é igual a menos 1. Então, ele é negativo. A concavidade é para baixo. Vai tocar o eixo x em dois pontos. Então, eu vou ter isso aqui. Agora, eu vou analisar o meu sinal de desigualdade. Ele quer números menores do que zero. Ele não quer uma igualdade aqui. Então, vai ser um conjunto aberto, uma bola aberta, que a gente fala. No 0 e no 5. Então, a minha solução, eu posso escrever ela aberto em 0 e 5, ou a solução vai ser x pertence aos reais, tal que 0 é menor do que x e é menor do que 5. Ok. Vamos lá, meu segundo exemplo. Eu vou fingir que isso é uma... Só um minuto, gente. Que isso é uma função. Então, para ser uma função, Desculpa. Para ser uma função, eu vou considerar uma igualdade. Então, eu vou ter o seguinte, que o x ao quadrado menos 10x é igual a menos 25. Eu vou somar 25 em ambos os lados, então eu vou ter x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. O meu delta é b ao quadrado menos 4ac. O meu delta vai ser menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 25. O meu delta, ele vai ser 100 menos 100, que é igual a zero. Quando o delta é zero, a gente tem apenas uma raiz. Graficamente falando, a gente vai ter isso aqui, o eixo x. O meu a, só deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Que o valor do meu a é 1.
O meu B é menos 10 e o meu C é 25. Tá. O meu A ele é positivo, então a minha concavidade é para cima. O meu delta é zero, então eu tenho apenas uma única raiz. Então, graficamente, eu vou ter isso aqui. Eu quero uma solução que envolva apenas os números maiores, sem o sinal de igualdade. Então, vai ser uma bola aberta aqui, tocando o eixo x em apenas um ponto com uma bola aberta. Ok, mas qual vai ser esse valor? A gente vai encontrar utilizando o Bhaskara. Então, vamos lá. O meu x, ele vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Eu vou ter, então, menos 10, mais ou menos. Qual que é a raiz de zero? O próprio zero, dividido por 2 vezes 1, que é o próprio 2. Então, eu vou ter 10 dividido por 2, que é 5. Então, a minha única raiz para essa função aqui é o número 5. Então, aqui é o 5. Deixa eu apagar esse ponto de interrogação e substituir por um 5 aqui. Ok. Qual vai ser a minha solução? A minha solução são os reais, exceto o 5. Agora a gente vai falar sobre as inequações simultâneas, que são inequações que têm duplas desigualdades. Então, para a gente resolver, a gente vai utilizar uma intersecção de conjuntos. Nesse caso aqui, eu tenho uma inequação de primeiro grau e uma inequação de segundo grau. Vou resolver a primeira. Eu tenho que x menos 3 ele é maior e igual a zero, então tem o sinal de igualdade junto. E eu sei que o x, somando 3 em ambos os lados, tem que ser maior ou igual que 3. Então, essa é a minha solução. O x tem que ser maior ou igual que 3. Agora, resolvendo aqui a segunda, eu tenho uma inequação de segundo grau, então é um pouco mais trabalhoso. Eu tenho que encontrar o delta, tenho que encontrar as raízes pelo Bhaskara, enfim, vamos lá. Eu vou ter que, então, x ao quadrado menos 5x menos 6 vai ser igual a zero. O meu A é igual a 1, o meu B é igual a menos 5 e o meu C é igual a menos 6. O meu delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. Eu vou ter, então, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. 25, menos com menos dá mais 24. E é o 49. Resolvendo a Bhaskara, vamos lá. Como é maior que zero, eu sei que eu tenho duas raízes, então eu vou encontrar essas duas raízes. Eu vou ter menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Eu vou ter, então, que os meus x vai ser menos 5, mais ou menos. Qual que é a raiz de 49? É 7, dividido por 2 vezes 1, que é o próprio 2. Eu vou ter x igual a 5 mais ou menos 7 dividido por 2. Eu tenho o meu x', que vai ser 5 mais 7, 12 dividido por 2, 6. E 5 menos 7 menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Ok. Encontrei os valores dessas duas inequações, mas eu preciso fazer uma intersecção para ver o que tem em comum ali entre esses valores. Deixa eu fazer aqui. Ó, vou fazer o eixo x da primeira. Peraí. Não, ficou muito torto. Peraí.
Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus. Peraí, gente, peraí. Só deixa eu tentar fazer um pouco reto isso aqui, pra vocês conseguirem enxergar bem. X da primeira, X da segunda, X da terceira. Primeira, segunda e a intersecção. X, X e X. Acho que assim vai dar pra ver. Enfim, aqui no meu primeiro resultado, eu quero X maior do que 3. Nessa hora, é bom a gente fazer sempre numa ordem crescente. Então, eu sei que eu vou ter o valor menos 1 aqui na primeira. É um conjunto que vai ser aberto, porque não tem uma igualdade. Menos 1. Também tenho 6 aqui. E aqui eu também tenho o 3 em um conjunto fechado, uma bolinha fechada. Tá, nessa primeira, eu quero valores maiores ou iguais que 3. Então, daqui em diante. Na minha segunda, eu quero valores entre o menos 1 e o 6, sem considerar eles. Então, vai ser daqui em diante. Agora, fazendo uma intersecção, eu sei que o 6, ele toca aqui, então a gente desce a bola aberta no 6 e o 3 aqui. Então, uma bola fechada no 3. A minha solução, meu conjunto de solução, vai ser isso aqui, considerando o 3 até chegar no 6, sem considerar o 6. Então, a minha solução vai ser um conjunto fechado em 3 e aberto no 6. É isso. Agora, a gente vai ver sobre inequações produtos e inequações quocientes. Então, a gente vai ver a variação do sinal de uma função de segundo grau. Também vamos observar a regrinha de sinal do produto e do quociente dos números reais. Tá, gente, resolvendo. Eu vou considerar isso aqui como duas funções. Então, tem aqui a f e aqui eu tenho a g. Resolvendo a minha f, eu tenho x menos 2 maior do que zero. Então, vai ser um conjunto aberto, né? Porque eu não quero considerar uma igualdade. Somando 2 em ambos os lados, eu tenho que o x ele tem que ser maior do que o 2. Aqui, na g, como ela é uma função, a gente vai fazer x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. O meu a é 1, o meu b é 3 e o meu c é menos 4. Vamos encontrar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Eu vou ter, então, 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Eu vou ter, então, 9 mais 16, que é 25. Eu sei que é um número maior do que zero, então vai ter duas raízes. Vamos lá. X. Vamos usar o Bhaskara, vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Substituindo, eu tenho menos 3 mais ou menos, qual que é a raiz de 25? É o 5. Mais ou menos 5 dividido por 2 vezes 1, que é o próprio 2. Eu vou ter, então, x' menos 3, menos 5, menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. E o meu x duas linhas, menos 3 mais 5, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, eu tenho essas duas soluções. Só aqui, gente, eu estou considerando como se fossem funções, então não é um sinal de desigualdade, né? É um sinal de igualdade. X menos 2 igual a 0, x igual a 2. Agora, eu vou montar
os gráficos, as linhas aqui, uma tabela com os valores. Nesse caso aqui, eu vou analisar daí o sinal dessa inequação, né? O sinal de desigualdade. Mas antes, eu vou mostrar individualmente do F e do G. Então, vamos lá. Aqui no F eu tenho o seguinte. Aqui é o meu X. Eu tenho, então, que vai ser x maior do que 2, né? Considerando a inequação x maior do que 2. Então, é uma bola aberta no 2. Como o x é positivo, vai ser uma reta crescente, então vai ser assim. Só deixa eu tentar... Peraí. Vou passar a reta certa aqui, né? Ok, vamos lá. Aqui. Tá. Vamos supor que deu certo. Eu sei que aqui estão números positivos, acima do eixo X, e aqui números negativos. Ok. Nesse caso aqui, eu vou tentar fazer pequenininho para ter espaço ali para mim depois. Vou ter uma parábola, o meu A ele é positivo, então ela vai ter uma concavidade para cima, vai tocar em 2 pontos, que é no menos 4 e no 1. Eu sei que são bolas abertas, né? Eu não vou considerar o menos 4 e não vou considerar o 1. Eu sei que acima do eixo X é positivo e abaixo é negativo. Eu quero números maiores que 0, então eu quero considerar os números positivos. Então, vai ser para cá e para cá. O negativo não. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Eu vou considerar maiores do que 2. Agora, para eu encontrar a solução, eu vou formar tipo uma tabela com as duas funções e uma função de comparação, que vai dar a solução dessa inequação produto. Então, eu vou ter o seguinte. Aqui é a minha F, calma aí, F, G e F vezes G. Aqui é a minha G. Ok. A minha F, eu quero, do mesmo jeito que a anterior, das inequações simultâneas, a gente vai tentar colocar no máximo de ordem crescente possível. Então, eu sei que eu tenho aqui o menos 4. Aqui eu tenho 1. E aqui eu vou ter o 2. Só deixa eu aumentar um pouco esse daqui. Ai, merda. Peraí, gente. Vou aumentar aqui um pouco as linhas. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Vai dar certo. Eu acho que sim. Ok. X. Aí, aqui. Aqui. Ok, tá. Vamos lá. Deixa eu tentar arrumar isso aqui que eu estraguei. Eu acho que vai dar certo. Peraí. Ai, ai, ai. Tá, eu vou ter que deixar assim. Ok. Eu sei que eu quero números maiores do que 0, então eu quero números positivos. Olhando o 2 e descendo ele aqui, eu sei que para o lado direito do 2 é positivo e para o lado esquerdo é negativo. Olhando o 1, peraí, deixa eu fazer certinho aqui. Onde acontece a mesma coisa. Aqui no 4 também.
Aí aqui eu tenho negativo, aqui eu tenho negativo, aqui eu tenho negativo. Ah, ok, agora aqui, olhando na função g. Eu sei que para o lado esquerdo do 4 é positivo, aqui é positivo, entre o menos 4 e 1 é negativo, e para a direita do 1 é positivo. Agora, fazendo o jogo de sinal, vamos fazer o seguinte. Calma aí. Eu tenho menos 4, eu tenho aqui o 1 e aqui eu tenho o 2. Ok. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Eu quero números maiores do que zero, então eu quero os números positivos. Então, a minha solução, ela vai estar nesses intervalos aqui. Entre o menos 4 e o 1 e do 2 em diante, sem considerar o 2. Escrevendo a minha solução, eu vou ter o seguinte, então, que o x ele vai pertencer aos reais, tá o quê? O menos 4 menor do que o x, menor do que o 1, ou o x ele vai ser maior do que o 2. Então, para esse meu produto ser maior do que zero, então são esses os valores que eles devem ter. Agora, a gente tem uma divisão. A gente vai fazer da mesma maneira. Considerando duas funções, essa aqui a f e essa aqui a g. Então, resolvendo a f, eu vou ter menos x menos 2 igual a zero. Somando x em ambos os lados, eu vou ter que o x ele vai ser igual a menos 2. Ok, já vou montar o gráficozinho. Eu tenho aqui, então, o eixo x. Vai ser um conjunto aberto, né? Porque eu não considero uma igualdade ali. Então, aqui o 2, menos 2. Como o meu x ele é um valor negativo, né? Aqui nessa equação. Então, vai ser uma reta decrescente. E eu sei que acima são os valores positivos e abaixo os negativos. Agora, a minha g. Eu tenho, então, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. O meu a vale 1. O meu b vale menos 4 e o meu c vale menos 5. O meu delta, ele vai ser b ao quadrado menos 4ac. Substituindo, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Eu vou ter 16 mais 20, que é 36. Como é um número maior do que zero, eu sei que tem duas raízes. Vamos encontrar essas raízes. Com Bhaskara. Vamos lá. Então, x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Substituindo, vai ser menos 4 mais ou menos... Qual que é a raiz de 36? É o 6. Mais ou menos 6 dividido por 2 vezes 1, que é o próprio 2. Então, eu tenho 4 mais ou menos 6 dividido por 2. Minha primeira solução, 4 mais 6 é 10 dividido por 2 é 5. E minha segunda solução, 4 menos 6 menos 2 dividido por 2, menos 1. Agora, montando o gráfico da minha G. Minha concavidade é para cima porque o meu A ele é positivo. Vai tocar o eixo X em 2 pontos. Então, aqui eu vou ter o 5 e aqui eu vou ter o menos 1. Eu sei que acima do eixo X são os números positivos e abaixo são os números negativos. Ok.
Agora, eu vou montar aquela tabelinha para a gente ver o jogo de sinal e a gente encontrar o conjunto solução. Então, aqui vai ser a minha F, aqui a minha G, e aqui a minha F sobre G. Ok. Eu quero números maiores do que zero, então eu quero os números positivos. Deixa eu montar aqui certinho. Então, aqui eu tenho o menos 2. Aqui, o menos 1. Menos 1, isso. Menos 1. E aqui, o 5. Menos 1 e aqui o 5. Tá, vamos lá. Vamos analisar os sinais. Eu sei que, cadê? Agora, para a esquerda do 2 são números positivos e para a direita são números negativos. Então, para cá está o positivo, para cá está os negativos. Aqui, entre o menos 1 e o 5 vai ser negativo. E para a direita do 5 é positivo, para a esquerda do menos 1 é negativo. Vamos fazer o joguinho de sinal. Mais com menos dá menos, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais e menos com mais dá menos. Ok, então eu vou querer números maiores do que zero. Vou querer, então, números positivos. Só um minuto, gente, só deixa eu ver. Ai, aqui, ó. Errei, peraí. Deixa eu tentar aqui. Para esquerda do menos 1 são números positivos, né? E não negativos. Peraí. Deixa eu só mudar aqui. Aqui, então, é positivo. E aqui também é positivo. Isso. Acho que agora tá certo. Aí, só deixa eu ver aqui. Peraí. Mais, menos. Aí, aqui, mais, menos e mais, tá certo? Aqui, mais com mais dá mais. Aí, aqui, mais com menos dá negativo. Menos com menos dá mais e menos com mais dá menos. Como eu quero números positivos, então eu vou considerar esses valores aqui e esses daqui. Pera aí. Então, eu vou considerar os valores anteriores, que menos 2, e também no intervalo entre menos 1 e 5. A minha solução vai ser a seguinte. X pertence aos reais, tal que o x é menor que o menos 2, ou o menos 1 o x está entre o menos 1 e o 5. É esse o meu conjunto de solução. Gente, agora vamos fazer umas resoluções de exercícios que eu encontrei em vestibulares, em Enem, sobre as inequações de primeiro e segundo grau. Bom, vamos lá. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função simbolizada por CT. Enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função, simbolizada por FT. O lucro total, LT, obtido pela venda da quantidade Q de produtos é dado pela expressão LT em função de Q é igual a FT menos CT. Considerando-se as funções FT igual a 5Q e o CT igual a 2Q mais 12 como faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá que fabricar para não ter prejuízo? Então,
aqui, a gente sabe que o lucro total vai ser igual ao FT menos CT. E esse valor aqui, ele tem que ser maior ou igual que zero. Então, eu vou ter que 5Q menos 2Q mais 12 vai ser maior ou igual que zero. 5Q menos 2Q, eu tenho 3Q mais 12 tem que ser maior ou igual que zero. Somando 12 em ambos os lados, eu tenho 3, subtraindo, né? 12 em ambos os lados, eu vou ter 3Q maior ou igual que menos 12. Ai, peraí, gente. Aqui tem um sinal de menos. Aqui. Isso, desculpa. Aqui fica menos 12, porque menos com mais dá menos, fazendo o jogo de sinal. Então, somando 12 em ambos os lados, eu tenho que 3Q vai ser maior ou igual que 12. Agora, dividindo ambos os lados por 3, eu tenho que o Q, ele deve ser maior ou igual que o 4. Então, a partir de 4 produtos, se tem lucro. Ok, vamos para a próxima. Quantas soluções inteiras a inequação x ao quadrado mais x menos 20 menor ou igual que zero admite? Tá, vamos lá. A gente vai resolver essa inequação de segundo grau. Então, a gente tem aqui, vamos supor que seja uma função, então eu tenho x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero, eu tenho que o a é igual a 1, o b igual a 1 e o c igual a menos 20. O meu delta ele vai ser b ao quadrado menos 4ac, substituindo eu tenho 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 20, então eu tenho 1 mais 80, que é 81. Encontrando os valores para isso, eu vou ter, então, menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Substituindo, eu vou ter menos 1 mais ou menos a raiz de 81 é 9, então mais ou menos 9 dividido por 2 vezes 1, que é o próprio 2. O meu x ele vai ser menos 1 mais... Ai, gente, já vi isso aqui. Mais ou menos... Tá, dividido por 2 disfarça. Vamos lá. Minha primeira solução vai ser menos 1 com menos 9, menos 10 dividido por 2 dá menos 5. E menos 1 mais 9 dá 8 dividido por 2 é 4. Então, quantas soluções inteiras a inequação ela vai admitir? Então, eu quero valores entre menos 5 e 4, considerando ambos. Então, se eu fizer uma reta, vamos lá. Eu vou fazer aqui mesmo. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Quantas soluções essa inequação ela vai admitir? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Há 10 soluções.
inteiras. Se eu fizesse o meu conjunto solução, deixa eu fazer assim. Seria um conjunto fechado entre menos 5 e 4. Assim que fica. Vamos lá, vamos para o próximo e último. O conjunto solução da inequação é. Então, vamos lá, vamos resolver. Eu vou supor que isso daqui seja uma função. Eu vou encontrar o valor do A, do B e do C. Vou encontrar o delta, que é, B ao quadrado menos 4AC. E vou utilizar a básica, B ao quadrado menos 4AC. Substituindo, eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Eu vou ter 4 mais 12, que é 16. É um número maior do que zero, vai ter duas raízes distintas, vamos encontrá-las. Menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A. Isso eu vou ter menos 2 mais ou menos a raiz de 16 é 4, dividido por 2 vezes 1, que é o próprio 2. Eu vou ter, então, 2 mais ou menos 4 dividido por 2. Então, aqui, o meu x' vai ser 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. E 2 menos 4 dá menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Qual é o meu conjunto de solução? A gente olha na equação, a gente vê o sinal de desigualdade, é um menor ou igual, então é um conjunto fechado. Eu quero, então, que os valores estejam entre o menos 1 e o 3. Então, a minha solução vai ser x pertence aos reais, tal que o x, ele vai ser, o menos 1, ele vai ser menor ou igual que o x, que vai ser menor ou igual que o 3. Então, é essa alternativa aí. Certo, gente? É isso. Muito obrigada e até a próxima.